boa tarde, pessoal. Quem fala aqui é o professor Leonardo e hoje nós vamos começar o nosso esquenta da turma Pro, aquela galera que está se preparando para a Polícia Civil de São Paulo, para a prova oral da Polícia Civil de São Paulo. O que é esse esquenta? Nós fazemos alguns convites, nós fazemos um convite, na verdade, no grupo privado com os professores e os alunos e perguntamos quem está interessado em participar de uma banca simulada. Os alunos ali vão levantando a mão, vão querendo participar, eu vou participar, não vou participar. A gente faz ali o convite para um determinado número de alunos, tá? E essas pessoas vêm aqui, os outros alunos podem assistir essas bancas também. Esses alunos vêm aqui e participam dessa banca simulada, né? E já tem aquela sensação de como vai ser a nossa turma que vai aprovar, né? A nossa meta é aprovar 100% dos alunos nessa prova oral, né? E aí, como não saiu o resultado da prova discursiva ainda, nós estamos com algumas vagas disponíveis, né? Essas vagas ali você pode ir lá, né? Vai no nosso site, tá? Vai estar no link aqui em algum lugar. E aí você vai no nosso site e faz a sua reserva de vaga e já garante a sua participação na nossa turma e também garante a sua participação no nosso esquenta para a prova oral, né? Então, sem mais delongas, agora eu vou chamar a professora Beatriz, que vai dar início às nossas bancas simuladas. Muito obrigado. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Léo, você já me passou? Vai ser o Leonardo primeiro. Léo? Leonardo. Boa Então, tarde. vou dar Tudo bem, início Beatriz? à sua arguição. A partir de agora, então, a gente já usa os pronomes de tratamento corretos, tá? Ok. Boa tarde, candidato. Boa tarde, excelência. Tudo bem? Boa tarde, excelência. Tudo bem? Candidato, vou dar início à sua arguição, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Ok. Preste atenção na seguinte frase. Estou na escola a fim de aprender mais. Esse a fim se escreve junto ou separado? Excelência, eu peço um instante para formular a minha resposta. Por gentileza. Excelência, este afim é separado com o intuito de. Certo, candidato. Candidato, por favor, conjugue para mim o verbo surpreender no pretérito imperfeito do subjuntivo. Excelência, eu peço mais um instante para formular a minha resposta. Certo. Excelência? Pode falar. Ok. Excelência, a conjugação do verbo surpreender é eu surpreendi, eles surpreenderam, vós surpreendeis, nós surpreendemos. Travou aí? Melhor repetir a Vocês estão me pergunta? ouvindo? Sim. Sim. Eu peço desculpas, caiu minha internet. Não tem problema. Eu vou refazer a pergunta então, tá, Léo? Ok, por gentileza, Beatriz. Excelência. Candidato, conjugue para mim o verbo surpreender no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ok. Excelência, eu peço um instante para responder essa questão. Certo.
Excelência, Sim. A conjugação do verbo surpreender no pretérito imperfeito do subjuntivo é: eu surpreendi, tu surpreendeu, ele surpreendeu, nós surpreendemos, vós surpreendeis, eles surpreenderam. Perfeito, candidato. Candidato, ouça a seguinte frase: vou a São Paulo da Garoa. Essa frase apresenta o uso indicativo de crase? Excelência, um instante, por gentileza, para formular a resposta. Excelência, vou a São Paulo da Garoa não possui crase. Uma forma de justificar isso é quando eu volto de São Paulo e não da São Paulo. Portanto, não há crase nesse caso. Certo, candidato, perfeito. Passaremos agora para a sua arguição na disciplina de Direito, tá? Ok. Candidato, explique para mim o que é o crime de ameaça e o que é uma ameaça direta e indireta. Excelência, peço um instante para formular novamente a resposta. Certo. Excelência, minhas escusas com relação ao entendimento da pergunta é crime de Isso. ameaça direta E indireta, candidato. e indireta. Ok, mais um instante, por gentileza. Certo. Excelência, o Sim. crime de ameaça, ele pode ser caracterizado como uma atitude do agente em ofender a dignidade de outrem, ofender o decoro de outrem, ou até mesmo ofender, no caso, seria ameaçar a integridade física, a integridade à vida, a integridade psicológica daquela pessoa. Entende-se por ameaça direta de terceiros para realizar aquela ameaça. Um exemplo, no caso da indireta, eu posso transmitir a mensagem da ameaça ou a ameaça em si através de terceiros para que chegue naquela vítima. E a ameaça direta, como eu já expliquei anteriormente, é ofender diretamente a dignidade, a vida, a integridade física daquela pessoa, diretamente àquela pessoa. Certo, candidato. Candidato, conceitue para mim o que seria o homicídio híbrido ou misto, se ele é admitido no nosso ordenamento jurídico e, se for admitido, se ele é um crime hediondo. Excelência, novamente eu peço desculpas com relação ao entendimento da pergunta. É homicídio híbrido Ou misto, candidato? e ou misto. Ok. Isso. Excelência, novamente eu peço mais um instante para formular a resposta, Certo. por gentileza. Excelência, essa questão, infelizmente, eu não sei responder. Certo, candidato. E agora, fale para mim o que significa o crime de importunação sexual e qual é a sua diferença para o crime de estupro. Mais um instante, Excelência, por gentileza, para formular a minha resposta.
Excelência, o crime de importunação sexual, ele é caracterizado satisfazer a passivo do agente, porém, nesse caso, não há conjunção carnal. Travou novamente, né? Léo, tá Travou por de aí? novo. Olá, Voltou olá. agora, Léo. Você repete do início para mim, por Novamente, favor? novamente, eu peço desculpas com relação à minha internet, não sei o que está acontecendo. Não, não tem problema. Recapitulando. Excelência, o crime de importunação sexual, inicialmente há um interesse em satisfazer a lasciva, no caso, a lasciva do agente, do criminoso, porém, não há qualquer tipo de contato físico com a, a vítima, neste caso. Diferentemente do estupro, onde há contato físico, podendo, inclusive, ocasionar a conjunção carnal ou qualquer outro tipo de ato libidinoso, mas com um contato físico diretamente à vítima. Certo, candidato. Candidato, agora passaremos para a sua arguição na disciplina de criminologia. Inicialmente, eu gostaria que você me respondesse o que é o empirismo. Excelência, novamente eu peço um instante para formular a questão, a resposta. Excelência, o empirismo, ele de fato ele é utilizado na criminologia para realizar os seus estudos. O empirismo, ele é o estudo realizado através da experiência para chegar a um determinado resultado. Então, por exemplo, eu quero entender o crime em determinado local, através da experiência, através das análises empíricas, eu vou chegar a determinado resultado estudando aquele determinado ato, aquele determinado crime. Então, resumindo, é a experiência, é a utilização da experiência para chegar a determinado resultado. Certo, candidato. E aí, na visão de Lombroso, o que seria um ser atávico? Mais um instante, excelência, por gentileza. Excelência, de acordo com os estudos de Lombroso, a proposta de Lombroso em relação ao ser atávico quer dizer que o criminoso ele já nasce propenso, ele já possui estigmas biológicos recebidos através da sua ascendência, através das suas características físicas, através das suas características biológicas, e ele, de fato, de acordo com essa análise, de acordo com essa visão de Lombroso, ele é um ser atávico, ele está propenso a realizar crimes, a ser um criminoso, por características físicas, biológicas e de ascendência. Certo, candidato. Explique para mim o que é a vitimização secundária. Ok, excelência, mais um instante, por gentileza. Excelência, de acordo com a criminologia, existem a vitimização primária, a secundária e a terciária. O foco dessa resposta é a vitimização secundária, que está relacionada ao contato da vítima com as instituições, com o Estado propriamente, quando, por exemplo, ela vai realizar ou vai verbalizar ou vai apresentar determinado crime que ela sofreu onde ela foi vítima. Pode ser crime tanto patrimonial, crime sexual e assim por diante. É o contato que ela tem diretamente com o Estado, onde ela acaba sofrendo novamente aquele, óbvio, psicologicamente, mas sofrendo novamente aquele crime que ela sofreu anteriormente. Perfeito, candidato. Muito obrigada. Boa sorte. Obrigado, excelência.
E aí, Léo, como você se sentiu? Eu até que me senti tranquilo. O grande ponto é infelizmente, eu não sabia responder algumas questões e as questões foram bem complexas. Para mim, se comparar com os meus estudos, e de fato isso é um ponto de atenção para algumas coisas. Mas eu acho que eu fui acima da média. Não fui perfeito, tenho coisas a melhorar, mas eu acredito que eu fui melhor do que eu imaginava. Certo. Na realidade, Léo, o intuito da banca, inicialmente, é trazer aqui, né, algumas questões que não sejam aquelas muito batidas, né, que a gente já responde de pronto e que a gente tem na ponta da língua, mas todas essas questões foram retiradas do mesmo dia de prova oral do meu material de estudos. Então, são questões que a gente já tem que tomar essa consciência, né, que, de repente, elas podem vir uma banca mais tranquila, mais fácil, e outras vezes a gente pode pegar uma galera que quer pesar um pouco mais a mão, principalmente ali em direito, criminologia, às vezes em português. Então, a gente tem que se preparar para tudo e esperar que venha difícil em tudo, para que a gente consiga chegar lá e responder com mais tranquilidade se vier num nível menor, certo? Com relação às suas respostas, Léo, agora eu vou passar um feedback para você. Em português, a primeira questão sobre afim junto ou separado, você pontuou corretamente, tá? O afim separado, ele é uma locução prepositiva, né, que seria afim de, que indica uma finalidade, que pode ser substituída ali por intuito de, para, você falou certinho. Então, aqui você pontuou corretamente. Na segunda questão, que eu perguntei para você sobre a conjugação do verbo surpreender, você conjugou ele no pretérito perfeito do indicativo, e não no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, no pretérito imperfeito do subjuntivo, seria aquela conjugação que a gente usa o se eu surpreendesse, se tu surpreendesses, e aí você me respondeu com o pretérito perfeito do indicativo, não pontuando nessa questão, certo? Esse é meu calcanhar de Aquiles. E aí, na prova oral, muitas vezes, nos dias que eu fui assistir, os professores que pediam a conjugação, eles poderiam não pedir a conjugação completa. O que atrapalha mais ainda o candidato, que eles falam assim, eu quero na primeira pessoa do singular, na primeira do plural, e aí você acaba se perdendo, principalmente se ele pegar aquelas pessoas que a gente não tem tanto contato na linguagem, né? Então, o vós, o tu. E aí, ainda assim, no tu, Léo, você conjugando, ainda se você estivesse conjugando no pretérito perfeito do indicativo, você errou o tu e o vós. Então, aí, às vezes, é pegar um pouquinho mais ali, pegar um site de conjugações, tentar ir anotando ali os verbos, né, principalmente os que têm as terminações ali na terceira vogal temática, né, que o er, o ir. E aí a gente vai conseguindo pegar qual é o padrão dos verbos se eles forem regulares. E aí, na terceira questão que eu te perguntei sobre o uso indicativo de crase no voo a São Paulo da Garoa, eu peguei também uma exceção dos lugares. O da Garoa aí, nessa frase, ele está entrando como um qualificativo de São Paulo. Então, a gente está ali especificando. E essa regra que você utilizou na resposta, né, no vou A, volto da, vou A, volto D, ela é muito boa para que a gente resolva a regra, mas se houver um qualificativo desse lugar, o uso indicativo de crase ele é indicado. Então, nessa você também não pontuou. Ok. Aliás, complementando aqui essa resposta, cara, cuidado com justificativa, tipo, informal, assim. Certo. A gente pode botar crase porque eu vou A e volto D, então crase para quê? É o tipo de resposta que você vai perder ponto, né? Tipo, você pode te ajudar ali, mas tem que tentar lembrar da regra específica, tá? Então, tenta evitar esse tipo de resposta, tá? Porque na realidade aí você passa uma certa informalidade, né? Esses macetes que a gente utiliza, os mnemônicos e tal, eles não podem ser utilizados ali na frente. Então, para qualquer questão que fale, que verse sobre o sinal indicativo de crase, a crase nada mais é do que a união de dois As, né? Esse encontro
de dois as, que é uma preposição e um artigo. Então, quando você for justificar, a maior parte das respostas do fenômeno da crase, você consegue justificar a crase por conta da regência do verbo pedindo a preposição a, mais o que vem à frente ser um substantivo feminino, por exemplo, que também precisa do artigo. E aí, essa união dá a crase. E aí, tentar responder sem utilizar esses macetes que a gente utiliza e que dá certo. E aí, Léo, passando para a disciplina de Direito, eu te questionei sobre a ameaça, né? E aí eu te pedi as espécies de ameaça, a ameaça direta e a ameaça indireta. A ameaça, ela é um crime dentro do Código Penal, que é contra a liberdade pessoal, né? Que tem o núcleo do tipo, né? Como ameaçar alguém, é um crime de forma livre, podendo ser cometido por palavras, gestos e sinais, qualquer meio simbólico. A ameaça, ela é um crime que tem algumas espécies desse crime. A classificação doutrinária desse crime nos traz como espécies dele a ameaça direta, a indireta, a implícita, a explícita e a condicional. E aí eu te questionei, o que seria uma ameaça direta, o que seria uma ameaça indireta? A ameaça direta é aquela feita para uma pessoa, para ela ou para o seu patrimônio. Então, por exemplo, eu falo, eu vou matar você, eu vou destruir a sua casa, ter fogo na sua casa. E a indireta seria uma ameaça dirigida a pessoas que têm um laço de afinidade com essa pessoa ameaçada. Então, por exemplo, eu falo que eu vou agredir a sua filha, ou que eu vou destruir o carro da sua filha. Tem essa relação de parentesco, de afinidade ou relações amorosas. Então, nessa, você me respondeu que a ameaça, ali no início, eu achei até que você estava confundindo um pouco com um crime contra a honra, né? Porque aí você até utilizou o decoro e tal. Então, no início, eu achei que você tinha confundido. No fim, você soube me explicar o que era o crime de ameaça, colocado no Código Penal, de ameaçar a integridade física da pessoa, ameaçar o psicológico da pessoa. O que eu indico, quando é perguntado algum crime pela CADEPOL, eu indico que a gente decore pelo menos o núcleo e a ideia central. Então, se o núcleo do nosso código, do 147 do código, é ameaçar, eu usaria isso para, inicialmente, tentar ali desenvolver uma resposta, porque eles podem achar que você confundiu ali com a injúria, a difamação ou a calúnia. Tá? E aí, sobre a ameaça, essas espécies de direta e indireta, você acabou também não pontuando corretamente, porque você disse que a direta era se você falar diretamente para a pessoa, a indireta se você falar para um terceiro e o terceiro falar para a pessoa. Então, isso acaba não tendo muita relação com essa classificação, certo? Perfeito. E aí, Léo, veio a pergunta sobre o crime de homicídio híbrido ou misto, né? E aí você disse que você não se recordava. O homicídio híbrido ou misto é aquele que, ao mesmo tempo que ele é privilegiado, ou seja, ele foi cometido com uma causa de redução de pena, por relevante valor moral, relevante valor social, ele também é qualificado, certo? Então, o homicídio híbrido, ele é aquele que, ao mesmo tempo, ele é privilegiado e ele é qualificado. E aí, eu questionei você se ele é admitido no nosso ordenamento jurídico. E a nossa jurisprudência entende que sim, desde que a qualificadora seja objetiva, certo? Então, a qualificadora, ela seja por conta de um meio que a pessoa utilizou. Eu mato o estuprador da minha filha, por exemplo, mas me utilizando do meio de explosivo, que é uma qualificadora objetiva. Então, é isso que se conceitua. Então, pode ter, desde que a privilegiadora seja subjetiva e a qualificadora ela seja objetiva, se tratando dos meios, tá? E aí eu perguntei também se ele é hediondo, e aí a nossa doutrina e jurisprudências majoritárias falam que não, ele não é hediondo, porque nos crimes hediondos a gente adota o sistema legal, né, o critério legal, então só vai ser crime hediondo aquilo que estiver na 8.072. Então, não estando o homicídio misto lá, ele não é hediondo, se retira o caráter da hediondez, certo? Então, nessa você acabou não pontuando porque você disse que não se recordava. E aí, Léo, eu perguntei para você o que significa a importunação sexual, né? E qual é a diferença da importunação com o estupro.
Nessa questão, eu achei assim, eu entendi o que você quis dizer, e é exatamente isso que eu te perguntei, né? A importunação sexual, você me disse assim, é porque não houve contato físico, não há contato físico. Na realidade, a importunação sexual, ele é um crime que surgiu ali em 2018 no nosso Código Penal, que ele visava alcançar aquelas condutas que não tinham violência ou grave ameaça, como é no crime de estupro, que a violência ou grave ameaça é um elementar do crime de estupro, mas eles mereciam uma reprimenda do Estado maior. E aí, o crime de importunação sexual, ele surgiu no 215A do nosso Código Penal, para aqueles crimes que, por exemplo, há o toque, o beijo sem permissão, o beijo roubado, né, que há aquilo de apalpar uma pessoa sem a sua permissão, e aí o tipo penal nos descreve que é uma importunação sexual praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer lascívia própria ou de terceiro. Ele é um crime expressamente subsidiário, e aí a diferença dele para o crime de estupro é que o estupro é um crime muito mais grave, né, e é um crime que exige violência ou grave ameaça. Nessa questão, eu te daria uns pontos, sim, afinal, você disse ali sobre a gravidade do crime, né, de um não ter contato físico e o outro ter contato físico, mas não há essa diferenciação exatamente no contato físico. Ok. Eu entendi que você disse que o contato físico seria uma forma, eu acho que foi isso que você quis dizer, que seria uma forma de violência, né, de você pegar a pessoa e tal, e no crime de estupro, isso existe, no crime de importunação sexual, não, tá? Mas aí eu tomaria um pouquinho mais de cuidado, porque não é o contato físico, é sim a violência e a grave ameaça que não existe na importunação sexual. Perfeito. Certo? E aí, Léo, em criminologia, assim, eu achei que você foi muito bem, direto ao ponto do que eu estava te perguntando. Eu acho que, assim, eu já senti que é uma matéria que você tem mais facilidade aí, que você gosta mais de estudar. Quando eu te perguntei sobre o empirismo é um dos métodos utilizados pela criminologia. Você disse, então, você citou um bom exemplo ali, né, de você analisar o crime com base na experiência, né, com base naquilo que o criminólogo ele vê ali de concreto, e o empirismo é exatamente isso. É uma forma de se estudar o crime vendo do concreto para depois trazer para o abstrato. O empirismo, ele é uma observação do mundo real, dos fatos, né, como se fosse uma fotografia da realidade. Então, aqui você pontuou corretamente. Sobre o ser atávico do Lombroso, o atavismo, ele tem uma definição que é o reaparecimento de algumas características biológicas, né, que estiveram ausentes durante algumas gerações passadas e que voltam para esse criminoso, né? Então, as gerações imediatamente inferiores a esse criminoso não tiveram essas características e volta para esse criminoso. Por isso que o Lombroso ele fala que o criminoso é um ser atávico e hipoevolutivo, pelo reaparecimento de características que não estavam presentes no passado, certo? Você falou ali sobre as características biológicas, né? Conceituou um pouco o Lombroso. Eu também pontuaria corretamente essa questão, certo? E aí, Léo, sobre a vitimização secundária, eu achei muito bom o seu início de resposta, tá? Você iniciou pontuando ali que existe a primária, a secundária, a terciária, e aí você falou corretamente que a vitimização que eu tratava naquela questão, que é a secundária, é aquela causada pelas instâncias formais de controle social, né? É aquela que o Ministério Público, a polícia e o judiciário, ao apurar aquela infração penal, eles acabam trazendo um sofrimento adicional a essa vítima, fazendo com que ela sofra ainda mais depois de passar por uma vitimização primária. Então, aí, em criminologia, eu te daria 90 pontos, né? Porque eu tiraria 10 pontos por conta da questão do Lombroso, de falar dessas características, certo? Em direito, você não pontuou corretamente as duas primeiras, pontuando ali parcialmente a última questão. Então, em direito, você estaria reprovado, Léo, assim como em português você também estaria reprovado pela falta de resposta correta nas questões 2 e 3, certo? Eu concordo. É isso aí. Mas, de qualquer forma, bom, Parabéns. foi uma banca bem difícil, né? Bem difícil mesmo, né?
Então, as bancas que a gente está trazendo aqui não são bancas fáceis, são bancas que para fazer você pensar, né? Ver ali outras formas de estudo, outra forma de revisão, tá? Português é uma disciplina bem subjetiva. Na verdade, a prova oral em si, ela é bem subjetiva, né? Mas português, assim, é bem complexo, porque pode ter uma coisa que você tem a menor ideia. Muitas vezes caem as exceções, né? Igual São Paulo da Garoa, né? Tá especificando ali. Então, é isso, eu concordo com a professora e a nota realmente foi isso, né? Eu acho que a avaliação foi muito bem aplicada, né? E parabéns pela sua participação, pela coragem de dar a cara ao tapa aqui, né? Começar a treinar. Gente, agora é a hora de vocês errarem, hora de meter a cara ali, falar tudo, perceber o que precisa estudar, né? Agora é hora de errar, né? Não adianta querer errar depois, errar lá para frente, né? Agora é a hora, beleza? Mas muito obrigado pela sua participação aí. Vamos chamar agora a próxima pessoa, se arguida. Caso tenha alguma dúvida ali, você pode deixar tudo anotado ali no chat, depois a gente vai responder vocês, tá bom? Bom, a próxima pessoa a ser arguida agora será o Carlos. Opa, Tá ouvindo bem? tô sim. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo certo. Bom, a partir de agora, a gente vai começar a nossa banca, tá bom? Beleza. Boa tarde, candidato, tudo bem? Boa tarde, excelência. Já, nós iremos dar início à avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa. Perfeito. Candidato, preste atenção na seguinte frase. Dirigindo apressadamente, foi ao encontro do ou ao encontro ou de encontro ao muro. Qual é a forma correta? Só um minuto, excelência. Tudo bem. Excelência, quem vai ao encontro de algo ou alguma coisa. Então a forma correta é foi ao encontro do muro. Candidato, conjugue o verbo enganar no futuro do presente. Só um minuto, excelência. Excelência, ficará da seguinte forma: eu engano, tu enganas. Ele engana, nós enganamos, vós enganais, eles enganam. Agora para a última pergunta da disciplina de português. Soletre as seguintes palavras: adivinhar, ascensão e asterisco. Só um minuto, excelência. Excelência, só confirmando, adivinhar, ascensão e asterisco. Isso. Perfeito. Adivinhar. A, D, V, I, N, H, A, R. Adivinhar. Ascensão. A, S, C, E, N, S, A, tio, O. Ascensão. E asterisco. A, S, T, E, R, I, S, C, O. Asterisco. E agora para a disciplina de direito. Como a lei número 14.811 de 2024 altera o Código Penal em relação aos crimes praticados em instituições de educação básica. Só um minuto, excelência. Essa nova lei é a lei de cyberbullying, caso apenas para fazer uma referência. Perfeito, excelência. No momento, eu não me recordo. Ok. Com a revogação do delito de atentado violento ao pudor, ocorreu a abolição crimes da conduta? Só um minuto, excelência.
Excelência, o nosso Código Penal tratava de forma diferenciada o estupro praticado contra a mulher e contra o homem. E isso não se mostrava muito efetivo. Então, o crime de atentado violento ao pudor deixou de existir, mas continuou sendo tutelado no próprio crime de estupro, no tipo penal do estupro. Então, houve uma continuidade delitiva. Não houve a abolição crimes. Com relação à lei orgânica do Estado de São Paulo, quem pode aplicar a pena de demissão ao policial civil? Só um minuto, excelência. Desculpa, com relação à lei orgânica da Polícia Civil de São Paulo, da polícia. Perfeito. Excelência, a pena de demissão a bem do serviço público vai ser aplicada pelo delegado-geral da Polícia Civil. E com relação ao delegado? Com relação ao Quem delegado, faria? E a minha pergunta, na verdade, foi aplicar a pena de demissão. a pena de demissão. Isso, e a pena de demissão ao delegado. Excelência, eu acredito que, salvo engano, o que me vem na memória é que seria aplicada pelo delegado-geral da instituição e também pelo governador do estado. Agora, para a disciplina de criminologia, o que faz a pessoa a delinquir segundo a escola clássica? Só um minuto, excelência. Excelência, a escola clássica tem o entendimento de que o criminoso é um pecador que optou pelo mal. Ou seja, ele tem a opção de agir de forma correta, de acordo com os valores que são almejados pela sociedade, porém, por livre vontade, escolhe delinquir. É essa a visão da escola clássica. Qual a evolução histórica da vítima? Excelência, as fases que dizem respeito à vítima se dividem em Era de Ouro, Esquecimento e Redescobrimento. A Época de Ouro, ela tem duração do começo da humanidade até a Alta Idade Média, e ela é chamada assim por ser uma fase em que a vítima possuía o ius puniendi, ou seja, ela mesma era quem aplicava a sanção ao criminoso. Um exemplo que podemos citar é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Com o passar do tempo, o Estado toma para si esse ius puniendi e a vítima passa, então, por um esquecimento e é deixada de lado. Por volta de 1948, com os horrores praticados pelos nazistas na Segunda Guerra, surge um movimento de redescobrimento dessa vítima com Benjamin Mendelsohn, que volta os olhos para esse participante e passa a novamente tutelar essa figura. Agora, para a última pergunta, em que consiste a seletividade do sistema penal segundo a criminologia? Só um minuto, excelência. Excelência, a seletividade do sistema penal é abordada em diversas teorias da criminologia, entretanto, é abordada de forma mais incisiva na teoria do etiquetamento, criada por Howard Becker. Ela trabalha com a ideia de que uma classe dominante determina o que deve ser crime, e uma vez que essa classe tem esse poder de determinar o que deve ou não ser crime, eles têm um perfil que eles querem que seja criminalizado, e acaba que o sistema penal estará sempre indo atrás e punindo as mesmas pessoas com o mesmo perfil
e com as mesmas condições de vida. Seria isso a seletividade penal. Ok, candidato, muito obrigado, boa sorte. Obrigado, Excelência. Vamos lá, Carlos, o que você achou aí? Ficou nervoso? Não, nervoso até que Gostoso? não, mas, assim como o colega anterior, algumas questões realmente não sabia. Português é meu ponto fraco também, então português eu fico mais complicado. Foi mais ou menos isso. Ah, tudo bem. Mas você acabou desenrolando bem, eu percebi que você respondeu com as suas próprias palavras alguns questionamentos, tá? Então, com relação a isso, foi tranquilo, tá? Isso é até legal, assim, às vezes você não tem tanta certeza, você pode, né, dar aquela contornada, beleza? É até interessante fazer isso, é melhor do que não responder, tá? Tipo, putz, não sei responder, o que eu faço agora, né? Dá a contornada, tenta dar a contornada que provavelmente algum ponto ganha. Tipo, É, você só perde ponto 100% se você fugir muito da resposta ou se você não responder. Aí você perde ponto 100%. Caso você dê uma resposta, mas ele tenha algo ali parecido, algo, né, que chegue próximo, aí você ganha ponto, tá? Sim. A de cyberbullying foi a que eu não saberia nem chutar mesmo, porque é super recente, né? Aí nem para dar uma bicuda ia dar. É isso aí. Bom, mas vamos lá, né? Cara, primeira pergunta de português, você errou, né? E essa pergunta ela é muito capciosa, muito sacana, muito, né? Ela porque normalmente que a gente aprende, vou de encontro A, D de diferente, né? Vou ao encontro D, tipo, então eu estou indo em direção a, né? E realmente, ao encontro D, ela quer dizer em direção a, só que ela também quer dizer favorável a, para junto de, tem significado de estar de acordo com, tá? E o de encontro a, ele tá em significado de contra, né? Oposição, ou para chocar-se com, segundo o dicionário, tá? Então, nesse caso específico, embora você esteja indo para junto de, ele quer dizer para chocar-se com. Então, é diferente, tá? Aí, no caso, a resposta seria de encontro ao muro. E com relação a conjugação do verbo enganar. Bom, você, né, você falou no presente simplesmente, né, mas não no futuro do presente. Falou eu engano, né, tu enganas, enfim. No futuro do presente, o que eu vou fazer lá na frente? Eu vou enganar alguém? Então eu enganarei. Cara, esse tipo de pergunta, assim, para falar igual subjuntivo, coisa assim, né? O que você vai fazer? Você tenta pegar alguma coisa que vai associar. O subjuntivo tem o C, né? Então, C. Então, sempre tem que pensar nesse tipo de coisa para a gente responder. Então, o futuro do presente é um futuro do presente simples, né? O que eu vou fazer no futuro do presente? Eu enganarei, tu enganarás, nós enganaremos, vós enganareis, eles enganarão. Essa pergunta aqui não era difícil, para ser bem sincero. Essa aqui de você conjugar esse verbo aí era um verbo bem tranquilo, né? Era uma questão nível médio, assim, para baixo, tá? Com relação a soletrar, você soletrou duas palavras perfeitamente, que seria ascensão e asterisco. Mas adivinhar tem o i, não é adivinhar, é adivinhar. E aí você esqueceu do i, beleza? Eu estava atento aqui e anotei, você não falou o i, então é isso aí, beleza? Mas de qualquer forma você ganharia pontos, algum pontinho ali, né? Perderia pontos, mas ganharia alguns pontos ali, tá bom? Pensando que a prova de português, vamos supor que ela valha 30 pontos, você ficaria com em torno de 5 pontos de 30. Beleza. Tá bom? Direito, né? A primeira pergunta já veio para moer, né? Como que a lei ali do bullying, do cyberbullying, ela altera o Código Penal em relação aos crimes praticados nas instituições de educação básica? Ela aumenta a pena para os crimes praticados nas instituições de educação básica, né? Ou seja, ela prevê ali um aumento de pena de 2/3. Bem simples, né? Não tem muito o que fugir disso. Ele só quer saber o que alterou e ele aumenta de 2/3. O que eu recomendo fazer? Essa lei é uma lei nova, ela está suscetível a vir na prova oral e provavelmente virá, principalmente por ser uma inovação legislativa. Ela é curta, eu acho que tem 5 ou 6 páginas, né? Obviamente, você vai ter que fazer correlações com algumas outras leis, mas aí você já aproveita para revisar, tá bom? Com
com relação à revogação do delito do atentado violento ao pudor, né, eu perguntei se teria ocorrido o abolício criminis. Abolício, não sei como o pessoal gosta de falar, eu falo abolício criminis mesmo, né, lendo no bom e velho português, mas a questão é que realmente não ocorre, né, ela traz uma lei nova ali para você considerar como infração, né? Antes é um ilícito penal, mas ela não foi simplesmente revogada, né, ela não teve essa revogação, então ela não teve o abolício criminis, beleza? Ela traz o quê? O que acontece? É uma supressão formal e material do crime. É a revogação do tipo penal ali, né? Porque há uma criação de uma lei que descriminaliza, mas o fato não mais considerar criminoso. Ele extingue apenas o quê? Os efeitos penais da condenação. O que ocorreu ali com essa revogação foi a continuidade típico-normativa. Foi o que você falou, né? E é isso aí. O princípio da continuidade continuidade normativo típico, ou tipo normativo, né? Ocorre ali quando o tipo penal ele é revogado por alguma outra norma. E essa norma revogadora, ela desloca o caráter criminoso do fato para outro tipo penal que ele foi recém-criado. Ou seja, ele tira aquela norma do papel e coloca ali no outro papel. Tira de uma página e coloca outra página, né? O que o STJ já decidiu ali? Com essa lei da 2015 de 2009, a questão do estupro e do atentado violento ao pudor, elas foram condensadas em um mesmo dispositivo. Então, não tem o que se falar, você está pacificado já, não tem o que se falar em abolício crimes, né? Ele foi ali, ele é um caso de continuidade normativa, tá bom? É isso aí. Com relação à lei orgânica da polícia, né? Quem pode aplicar a pena de demissão ao policial civil e ao delegado? Bom, a aplicação das penas, no caso de delegado, só o governador pode aplicar, né? Vamos pensar, e se o delegado que precisa ser demitido ali é o delegado geral, né? Então, a gente não pode colocar o delegado geral para fazer isso. E outra, se você como delegado ali tem uma rixazinha com o delegado, não gosta do cara e tal, imagine simplesmente deixar na mão dele para ele, o seu colega mesmo, né? Mesmo nível hierárquico, chegar simplesmente, tchau, né? Aí não dá. Vamos lá. Pergunta, o que faz a pessoa a delinquir segundo a escola clássica? Cara, com relação à criminologia, você foi muito bem, tá, Carlos? Você teve ali um pouco de, tipo, o reboleixo, né? Você pensou um pouquinho e você conseguiu desenrolar legal. Você trouxe o conceito que eu considerei correto em todas as suas perguntas, todas as suas respostas, no caso, beleza? Com relação a delinquir segundo a escola clássica, o que é legal fazer? É interessante a gente passar por alguns pontos, algumas palavras-chave, tá? Com relação, ele leva em conta o quê? A responsabilidade moral, né? Ele sustenta ali ao livre-arbítrio. A gente tem que sempre, quando vai fazer esse tipo de estudo para prova oral, como que eu gosto de fazer? Palavra-chave, não conceito. Sabe aquela palavra para você bater o olho que você vai fazer aquela sua revisão e lembrar e responder? É palavra-chave só. Qual palavra eu tenho que dizer? Qual palavra que eu tenho que expressar caso venha esse tipo de pergunta, né? Mas você respondeu de forma muito boa, tá? Ele é responsável pelas suas escolhas. Então, ele escolhe a delinquir, tá? Vamos lá. A evolução histórica da vítima, né? A gente passa ali pela idade de ouro, né? Que é o protagonismo da vítima, ou seja, a vingança privada. Aí depois a gente passa pela neutralização do poder da vítima, né? Que você falou que seria realmente o esquecimento, né, da vítima, e aí depois o redescobrimento do papel da vítima. Mas, de qualquer forma, você passou por todas as etapas, né, e aí foi muito bem, tá bom? Vamos lá. Em que consiste a seletividade do sistema penal segundo a criminologia? Cara, é aquilo lá, né? A criminologia é tipo alguma pessoa foi selecionada, e seletividade a gente já lembra ali do seletivo, do etiquetamento, né? Ou seja, pro etiquetamento ali, pro etiquetamento, o que acontece? A fase da criminalização ali, essas pessoas são rotuladas e aí seria uma seletividade, né? Então, por isso que o sistema penal é seletivo, por segundo ali os estereótipos do criminoso, segundo o que ele já fez no passado dele, ele acaba sendo uma seletividade, então ele acaba sendo, o sistema confirma aquilo lá,
né? E ele é seletivo. Tá? A gente tem também na criminologia crítica ou radical, que daí seria o sistema que seleciona as pessoas que devem punir e perseguir, né? Ou seja, o direito penal realmente não é neutro, tá? E é isso, Carlos. Você Beleza. foi excelente. Oi, quer perguntar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Obrigado. Tá, vamos lá. Algumas ponderações ali, extras aqui com relação à criminologia. Nota 10, tá? Eu te daria nota 10. Embora dava para complementar algumas respostas, mas a sua resposta ali, por exemplo, da idade, o histórico da vítima, né? Qual foi a evolução histórica da vítima, foi muito completa. Você especificou bem, você respondeu. Todas as suas respostas em criminologia foram muito boas, tá? Criminologia é uma disciplina que a gente não precisa se preocupar tanto, sim, na prova oral. Às vezes vale a pena, assim, a gente pensar que, igual, português, eu vi que vocês estão indo mal, né? Português, então, qual que é a disciplina que você mais tem dificuldade? Provavelmente deve ser português. Português, a maioria das pessoas tem dificuldade. Fazer uma prova ali escrita, pra gente é fácil, porque a gente consegue olhar, identificar o que tá errado, pensar melhor, assim, sabe? E responder. Já na prova oral é um pouco mais complicado. Alguns professores, alguns examinadores, eles acabam deixando você anotar, mas não são todos, tá? Então, eu sugiro vocês a sempre tentar ali anotar. Assim, nas nossas bancas, a gente recomenda que nem tente anotar. Por quê? Porque o objetivo é treinar ali massificamente para que você não precise dessa ajuda, assim, né? Que você simplesmente responda naturalmente, né? Que você consiga desenvolver bem a sua resposta e responda aquilo lá de uma forma adequada. Já com relação a direito, não tem jeito. Eu falo que é ideal mesmo em direito é você tentar ler a lei seca, tá? Pega a lei seca e lê. Ah, por que não resumo? Mas eu gosto de resumo, eu gosto disso. Cara, lei seca é fundamental, porque você percebe que a lei seca vai estar exatamente como está no seu material, sabe? O material de resumo, às vezes, vai estar lá pedaços da lei seca. E você lendo a lei seca te faz associar a algum conteúdo e você consegue responder de forma mais adequada. Beleza? Mas é isso. Com relação ao direito ali, você errou uma pergunta, eu te daria 50% da nota, só que você ficaria ali, cairia mesmo por conta de português. A prova oral a gente não pode negligenciar nenhuma disciplina, né? Não é igual a prova objetiva. Então, seria isso, você acabava caindo em português, tá bom? Mas no mais, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter essa coragem de vir aqui, meter a cara, e pode deixar que a gente vai fazer mais vezes para a gente trazer mais perguntas difíceis para vocês. Tá bom? Beleza. Valeu, obrigado. Obrigado, Agora eu já chamo a professora Beatriz, se ela quiser fazer alguma ponderação, ou ela já pode chamar o próximo aluno, que será a Érica. Certo. Com relação ao Carlos, eu só tenho uma ponderação. Carlos, eu acho que você olha muito para lá, buscando o pensamento, sabe? E às vezes, na hora ali que você está fazendo a sua prova, muitas vezes a postura que eu vejo que é um padrão e que é o que costuma gerar uma nota, porque a nota não é composta só do conteúdo, né? Existe ali a questão postural, é você olhar no olho do examinador e tentar corrigir esse vício de buscar ali para cima. E só isso. Eu acho que você fala muito bem e você sabe articular ali o raciocínio de uma forma muito boa. Beleza, vou me atentar a isso. Obrigado. Imagina. Então, Érica, nós vamos iniciar a sua banca, então, pela disciplina de língua portuguesa, certo? Certo, excelência. Candidata, informe para mim a sílaba tônica das seguintes palavras: biquíni, alvará, paletó, bônus, sólido e óleo. Certo. Excelência, como são muitas palavras, eu posso utilizar a folha? Pode? Posso usar? Sim, candidata. Se importa, excelência, de repetir as palavras? Certo. Eu quero a sílaba tônica de biquíni, alvará, paletó, bônus, sólido e óleo. Sólido e óleo. Excelência, da palavra biquíni, né? A sílaba tônica é o que, no caso, uma paroxítona. Da palavra alvará, ela é uma oxítona, no caso seria a sílaba tônica ra, né? A última sílaba.
Paletó também é uma oxítona, ela seria o tó, né, a última sílaba. Bônus, ela é uma paroxítona, né, ela se divide apenas em duas sílabas, seria bônus. Sólido, paroxítona, só, né, com acento agudo. E óleo, considero paroxítona, apenas na vogal, na letra O. Certo, candidata. Candidata, preste atenção na seguinte frase. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Qual é o ponto morfológico, ou seja, a classificação da palavra meio? Excelência, a palavra meio seria um advérbio. Certo, candidata. Candidata, preste atenção na seguinte expressão. Sala minúscula. O diminutivo, ele está na sua forma analítica ou na sua forma sintética? Excelência, o diminutivo está na forma analítica. E você sabe me dizer o porquê? Excelência, pelo que me recordo do que estudei, ela está na forma, sala minúscula está na forma analítica, porque ela poderia ser dita da pequena forma, de outras maneiras, como, por exemplo, salinha, né, no diminutivo, né, e essa é a forma mais adequada e menos informal de se dizer que é uma pequena sala, de uma forma analítica. Certo. Uma análise, desculpa, perdão. Perfeito, candidata. Candidata, passaremos agora à arguição na disciplina de Direito. Candidata, o que significa a sigla COAF? C-O-A-F. E essa sigla, esse COAF, ele estrutura a lei de lavagem de capitais? Excelência, eu não me recordo. Certo, candidata. Candidata, o que é stalking? É crime. E basta que ocorra uma vez ou precisa de mais de uma vez para ser configurado? Excelência, o crime de stalking, né, conhecido também como crime de perseguição, ele precisa ser persistente para ser configurado. Não pode acontecer apenas uma vez. Certo, candidata. Candidata, qual é a definição de ato administrativo? Atos administrativos são atos, excelência, vinculados à legislação, à lei. São atos previstos em lei na forma necessária para o regimento do Estado, da administração pública. Certo, candidata. Agora passaremos para a disciplina de criminologia. E a minha pergunta em criminologia é: o que é uma cifra cinza? Excelência, cifras cinzas é nomeado como cifras cinzas aqueles crimes que não tiveram um desfecho, né? Não teve um desfecho com relação a busca pela materialidade ou busca pelo autor daquele crime, não teve um resultado, né? Então, são crimes considerados sem desfecho. Certo. E aí, eles entram nas estatísticas criminais ou não? Eles entram, sim, excelência. Entram nas estatísticas, até mesmo porque a segurança pública ela precisa saber os tipos de crime que mais têm dificuldades nos desfechos e quais as necessidades de melhoria na parte da investigação e na segurança pública, inclusive, logicamente, com a Polícia Civil. Certo. Candidata, o que seriam fatores endógenos da criminogênese? Excelência, fatores endógenos seriam fatores
Só um minuto, Excelência. Fatores endógenos, Excelência, seriam fatores que completam as etapas evolutivas daquele crime, com relação ao seu histórico, à sua questão cultural, à sua questão, seu complemento, até o momento da sua consumação. Certo. Candidata, o que são os mesocriminosos puros? Excelência, considero, né, pelo que me recordo, que os mesocriminosos puros são aqueles são indivíduos, né, que têm uma capacidade média a cometer certos tipos de crime. Certo. Muito obrigada, candidata. Boa sorte. Obrigada. E aí, Érica, como foi? Sinceramente, tem questão aí que eu nunca nem ouvi. Aí você tentou dar uma... Meso, eu lembro de meso de médio, né? Meso é uma palavra aí voltada a, não sei se não me engano, latim, enfim. Aí eu tentei dar um jeito aí, mas tem coisa que eu não lembro, não. Desculpa, gente, seja que Deus quiser. Não, tá certo. Você pelo menos tentou aí responder, buscando a etiologia da palavra, né? Procurando sua origem. E em alguns casos dão certo, dá certo. Outros não, né? Tem outros não. Vamos embora. Érica, então, começando pela primeira pergunta de português, eu te pedi, então, qual é a sílaba tônica de cada palavra. Você iniciou muito bem, eu acho que você começou a ficar um pouco nervosa quando a gente chegou ali no bônus, porque você disse que bônus era, de fato, uma paroxítona, e ele é, mas você não falou qual era a sílaba tônica, então faltou você falar ali o bo, que é a sílaba tônica. Além disso, ali na palavra sólido, você disse também que é uma paroxítona, e na realidade sólido é uma proparoxítona, por ter como a sílaba tônica só, certo? E aí, o restante você pontuou corretamente, sabendo responder biquíni, alvará, paletó e óleo. Ok. Certo? Aí, na classificação de meio, na frase estou meio perdida, de fato, ele é um advérbio. E aí você poderia acrescentar que ele é um advérbio de intensidade, né? Porque ele não varia, como advérbio é uma classe de palavra invariável, e ele está modificando ali perdida, que é um adjetivo, né? Então, você pontuou corretamente, ele é um advérbio. E aí, se pedir a classificação, você poderia complementar, né? Um advérbio de intensidade, equivalente a um pouco. Ok. E aí, na sala minúscula, você respondeu inicialmente corretamente, né? Porque, sério? Sim, está na forma analítica, né? E esse substantivo, ele está na sala, é um substantivo. Se utilizou do adjetivo minúscula para para nós termos esse diminutivo. O que acontece? O substantivo, em grau, ele varia em diminutivo e aumentativo. Dentro dessas formas, nós temos o uso de sufixos e o uso de adjetivos. A forma analítica faz o uso de adjetivos, como, por exemplo, celular grande, espaço enorme, obra gigantesca. Todos esses estão no analítico aumentativo, porque eu utilizei adjetivos para aquele substantivo para modificar a sua dimensão, né? Mostrar que aquilo é grande. E aí, quando eu te pedi a justificativa, você justificou de forma errada, porque aí você disse que era uma forma mais correta de se dizer, ao invés de dizer sala pequena ou alguma coisa assim, mas sala pequena também estaria no diminutivo analítico. E aí, como se decora isso, né? São questões que vieram na prova oral agora de 2022, 2023, né, que foi iniciado, e são questões que eles pediam qual era a forma sintética, a forma analítica, ou eles te davam, né, saleta, está no diminutivo sintético ou no analítico.
A forma de se decorar isso é pensar que o analítico, ele é maior, ele faz uma análise, né? Então, ele não coloca um sufixo naquela palavra, ficando uma palavra só. E aí eu decorei assim, o analítico é maior por fazer uma análise daquela palavra. Então, se a gente usa um adjetivo, então a gente não põe um sufixo, e a gente usa um adjetivo, nós estamos falando do analítico. O sintético é, por exemplo, quando se fala em diminutivo sintético, nós usamos filhote para se referir a filho, nós usamos casebre para se referir a casa, sabe? Então, o analítico... que por si só, você já sabe que são na versão menor, digamos assim. Isso. Se houver um uso de sufixo após a palavra, nós sabemos que nós estamos na forma sintética. Se nós fazemos um uso de um adjetivo, nós sabemos que está na forma analítica. Certo? Então, nessa você pontuou ali parcialmente, né? Porque inicialmente eu não ia te pedir uma justificativa, mas aí, como eu vi que você ficou meio receosa em responder, né? Eu perguntei a justificativa para ver se de fato você sabia ou era um chute. Reprovei em português, não? Excelente. Em português, na realidade, Érica, eu aprovaria você com 50 pontos, você passaria na risca, porque na primeira e na segunda questão, você foi ótima, né? E aí, na terceira questão, você errou a justificativa, mas se eles tivessem parado ali na primeira pergunta, que de fato foi o que aconteceu na prova oral, eles pararam nessa primeira pergunta, você também acertaria. Então, eu acho que aí você pega uns 80 pontos em português. Primeiro, por esses 20 pontos, por você não dar a justificativa correta, então eles não desconsiderariam tudo, eles desconsiderariam apenas a sua justificativa, né? Uhum. E segundo, por esquecer ali de falar, errar uma, né, sólido, esquecer de falar a sílaba tônica de uma das palavras que era bônus. Mas você passaria aí com 75 pontos, porque as primeiras duas você foi certeira. Ok. Certo? Aí, em direito, eu te perguntei sobre o COAF, né? Que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O COAF, ele é aquela autarquia, né, que é ligada ao Banco Central do Brasil e tem aquela autonomia operacional, que é a nossa unidade de inteligência financeira. E aí, quando eles perguntaram se esse COAF, se esse Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele estrutura a lei de lavagem de capitais, sim, estrutura, porque a lei de lavagem de capitais cria o COAF e ele é modificado posteriormente em 2020, mas essa unidade de inteligência financeira, ela é responsável por pegar informações, né, de bancos, de joalheiros, de vendedores de itens de luxo e condensar essas informações em relatórios de inteligência e passar ou para o Ministério Público ou para a Polícia Judiciária para que eles façam as devidas investigações. Então, você disse que você não se recordava né, do COAF, mas o COAF é isso, ele é uma autarquia que tem ele é considerado ali uma autarquia de natureza administrativa e ele elabora relatórios dizendo como andam aí para a gente fazer essa prevenção e esse combate à lavagem de dinheiro aqui no Brasil, certo? Certo. E aí, nessa, você, infelizmente, perderia, porque você não fez a tentativa de resposta, né? Uhum. Okay. E aí, Érica, no crime de perseguição, né, que eu te questionei o que era o stalking, e te questionei se era crime, você me disse que para ser configurado, ele deveria ocorrer mais de uma vez, que foi minha terceira pergunta. O que eu senti falta aqui, de fato, você disse, né, que era o stalking, mais conhecido como perseguição, está no nosso Código Penal, e não basta que aconteça uma vez só. E aí, eu senti falta, assim, ó, o que é stalking? Você me explica o tipo penal, certo? Então, o crime de stalking, ele foi inserido em 2021 no nosso Código Penal, ele tem como núcleo do tipo perseguir alguém, certo? Então, por isso que é muito importante a leitura da lei seca, porque você vai ver que já no início do tipo penal, nós respondemos a essa questão, que ele fala perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, né? Então, basta que seja praticado uma vez só? Não. A gente precisa de uma conduta reiterada às vezes, né, que é um crime persistente, que você falou. Eu usaria ali uma classificação de crimes, dizendo que ele é um crime habitual, né, que necessita ser cometido mais de uma vez para que o criminoso ele seja enquadrado nesse tipo penal, mas aqui você pontuou corretamente, me respondendo aquilo que foi perguntado. A forma eu mudaria, mas o seu conteúdo está correto, tá?
E aí, Érica, eu perguntei a você o que seria um ato administrativo. E você me respondeu que ato administrativo é aquele que está, né, previsto em lei e que rege ali a administração pública ou o Estado. O que eu recomendo nessas questões, que elas são questões que vêm com certa frequência nas bancas da prova oral da Polícia Civil, como o conceito de ato administrativo, o que é um ato administrativo vinculado, as classificações, né, os elementos do ato administrativo, quando eles pegam em administrativo essa matéria de atos administrativos, vem dessa forma. E aí, o que eu fiz para o meu estudo? Eu decorei um conceitinho, tá? Doutrinário, porque dentro desse conceito de ato administrativo, eu entendo que você saiba o que é, mas você não me passou os elementos necessários dentro desse conceito. Discricionário e vinculados. Na realidade, esse é um tipo de classificação do ato administrativo, né? Quando eu te questionei o conceito, eu gostaria de saber o que é. E aí você me respondeu assim, é algo que está vinculado à lei, né, que está descrito em lei, a sua forma de procedimento para reger a administração pública. A sua resposta foi mais ou menos essa. E, na realidade, quando se fala em ato administrativo, o clique que tem que dar automaticamente na sua mente é responder que o ato administrativo ele é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública. O ato administrativo nada mais é do que a administração pública manifestando a sua vontade. Essa vontade é definida na lei, mas não é exatamente o conceito do ato administrativo, entendeu? Sim, perfeito. Então, assim, os elementos presentes nesse conceito são a manifestação de vontade, que é praticada pela administração pública ou de quem faça às vezes, por exemplo, uma pessoa, uma permissionária, uma concessionária, e é regido pelo direito público, né, com prerrogativas com relação ao particular. É daí que surgem os poderes da administração pública. E, além disso, os atos administrativos, eles têm controle judicial, né, eles podem ser controlados e anulados pelo Poder Judiciário. Então, Excelência, atos administrativos são toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos ou impor as obrigações ao administrado ou a si próprio. Então, eu falando assim, você vai pensar, mas não vou decorar isso nunca. Mas, na realidade, você lendo esse conceito, que é um conceito doutrinário várias vezes, você acaba, mesmo que na hora você não se lembre tudo, você acaba lembrando as palavras-chave para responder esse conceito. E o que eu esperava ouvir de você é manifestação unilateral de vontade da administração pública. Certo? Ok. E aí, eu te questionei em criminologia o que era cifra cinza, né? E aí você, novamente, você acertou, mas errou. A cifra cinza, na realidade, são aqueles crimes que eles têm registros nas estatísticas oficiais, mas que eles não chegam a virar uma ação penal, porque eles já foram solucionados na própria delegacia de polícia, seja porque a vítima perdeu interesse naquilo, seja porque houve uma conciliação na própria delegacia. Certo? E aí eu te perguntei, você disse, então, que não tiveram desfecho. Na realidade, eles tiveram um desfecho. Só que esse desfecho, eu entendo que você quis dizer que não tiveram uma ação penal, não sei, entende? Só que isso eu não poderia presumir da sua resposta também. Então, na realidade, há o desfecho. Só que o desfecho não é uma ação penal. Eles não chegam a virar uma ação penal, porque eles são resolvidos na própria delegacia através dos núcleos aí de juizados especiais das delegacias. Tá? Perfeito. E aí eu te perguntei o que são fatores endógenos da criminogênese. Primeiramente, criminogênese é a análise da origem do crime, né? E aí você citou aqui que são fatores que completam as etapas evolutivas culturais, tal. Mas, na realidade, eu senti que você puxou um pouco para o conceito de intercrimes. Não sei se eu fiz essa relação corretamente. Mas, na realidade, os fatores criminógenos dentro da criminologia, eles podem ser de ordem endógena ou de ordem exógena.
De ordem endógena é tudo aquilo que está dentro do indivíduo. Então, aquelas psicopatias, né, psicopatologias, os fatores que são aqueles psicológicos, psiquiátricos, biológicos, que estão dentro do indivíduo, que acompanham o indivíduo, são fatores de ordem endógena. E aqueles que têm relação com o meio ambiente que ele vive, né? Então, eles têm relação com a desestruturação familiar, com a miséria, com a pobreza, com a falta de emprego, tudo isso são fatores exógenos, porque estão fora do indivíduo, tá? Então, na realidade, você não pontua aí, porque eu não entendi muito bem a relação que você fez aí, e você até trouxe ali falando um cultural, tal, no meio, e cultural, na realidade, seria o oposto, seria um fator exógeno. Tá. Entendi. Então, um fator endógeno é aquele que compõe a própria patologia do criminoso, sendo esse criminoso um escravo de sua carga hereditária, e são inerentes ao próprio organismo do agente, estão dentro do agente, certo? E aí, eu te questionei, eu te fiz uma pergunta sobre a classificação de Hilário Veiga de Carvalho, sobre os criminosos, né? Assim como o Lombroso tem uma classificação, o Ferri tem uma classificação, o Hilário Veiga de Carvalho, ele trouxe essa classificação de mesocriminoso puro, mesocriminoso preponderante, né? E aí eu te cobrei o conceito. E aí você me disse que seria aquele que é uma capacidade média de cometimento de crime, certo? E aí, na realidade, os mesocriminosos puros, eles são aqueles que delinquem por conta do meio social apenas, né? Então, não tem nada dentro dele que faça ele delinquir. Ele delinque pelo que está ao seu redor. E aí, ele incorre num erro de proibição. Por quê? Porque ele vem de um local, e aí o exemplo, eu acho que vai te ajudar a fixar mais, o mesocriminoso puro é aquela pessoa, por exemplo, um brasileiro, que vai para um país onde consumir bebidas alcoólicas é crime, e ele não sabendo disso, incorrendo num erro de proibição, ele acaba bebendo a bebida alcoólica e sendo preso ali. Então, ele é uma pessoa que ele é uma vítima das consequências sociais daquele local, porque ele não está cometendo crime, ele não quer cometer crime, ele incorre nesse erro de proibição, porque sua cultura diz que ele pode fazer dessa forma, certo? Então, por ter vindo de locais em que aquela atitude ela não era proibida, ele acaba fazendo. Por isso que Hilário, ele fala que eles são inimputáveis, porque eles agem com erro de proibição, e além disso, eles são altamente recuperáveis, tá? Sendo ali os criminoloides. E aí, então, em criminologia, eu reprovaria você, tá, Érica? Porque ali você me falou mais ou menos o que era uma cifra cinza, eu consegui te entender, mas eu te daria uns 30 pontos em criminologia por conta dessa questão. O restante você não pontuou corretamente e nada do que você falou eu consegui pegar como uma forma de saber que você sabia do que estava falando, tá? Certo, sem problema. Aí, em direito, eu te daria 50 pontos, tá? Não, na realidade, em direito, você também reprovaria, Érica, porque a primeira questão você já jogou, eu não me recordo, né? A segunda questão você acertou e a terceira ficou mais ou menos ali. Então, dividindo isso em 33 pontos, você chegaria a uns 40, 45 pontos, restando reprovado, tá? Em português, eu te aprovaria com 75 pontos, como houve reprovação em direito e criminologia, você estaria reprovada. Mas, parabéns, eu acho que você fala muito bem. O intuito é esse mesmo, tá? É de você tentar desenvolver a resposta, mesmo que você não saiba. Afinal, o não me recordo, você a pessoa já elimina a questão e já passa para outro. Certo, sem problemas. Certo, Érica, muito obrigada. Então, até as próximas. E aí eu passo para o professor Léo. Érica, parabéns aí por ter vindo aqui. Acho que a professora fez uma avaliação bem completa, né? Na verdade, foi uma aula aí, né, que ela deu, né? Ela trouxe argumentos muito completos ali, né? Nas nossas bancas, assim, normalmente... Né, também. Oi? São questões que você não escuta direto, né? Então, a gente está muito preparado, assim, aquilo que a gente escuta nos cursinhos direto. A cifra cinza, para você ter uma ideia, eu aprendi dessa maneira, tá? Não quero expor o curso, porque é um curso famoso, mas
tá dessa maneira, assim, a aula que tem é bem vaga das cifras e literalmente utiliza essas palavras. São crimes que não tiveram eixo, não tiveram, como é que eu posso dizer, uma conclusão, um desfecho e tudo mais, né? Então, entraria como cifra cinza, tipo assim, tá no limbo, tá no nebuloso, digamos assim, né? Mas, entendi perfeitamente agora, né? E é isso aí. É mais ou menos isso, assim, não tá de toda forma errada, tá? É aquele negócio, né? Ele tem ali o registro, e tal, mas acaba não indo para frente. Basicamente Tá. isso, tá? Porque na realidade, Ele quando você seleciona falou, antes. falar. Pode a gente completar aí, professor. Na realidade, quando você falou desfecho, eu até entendi assim, não teve desfecho, então ela está falando que não teve ação penal, né? Não virou uma ação penal. Mas eu acho complicado a gente dar esse tipo de resposta e presumir que o avaliador ele vai saber do que eu estou falando, sabe? Porque a obrigação dele, afinal, não é saber do que a gente está falando, é ouvir e ver aquilo que a gente realmente fala. Sobre isso, Érica, eu falo para você que eu estudei muito criminologia através de um manual que a gente tem disponível em domínio público, e eu posso até te encaminhar, tá? Por favor. É do professor Nestor, que baseia aí as arguições de criminologia dentro da Cadepol, e ele tem uma linguagem muito simplista e dá para você entender e seguir com ele normalmente. Tá, por favor. Por favor. É aquele negócio, né? Tipo, é aquela que não foi para frente. Por quê? Porque a pessoa às vezes desistiu, ou porque foi solucionado antes, tá? Mas não necessariamente que não ficou no nebuloso ali, não é que ficou ali. Tipo, é que nas estatísticas acaba não sabendo o que aconteceu. De certa forma, né, ficou no nebuloso, né? Mas a gente Também não pode utilizar esse tipo de expressão, né? É bom. Se você na hora não souber, é melhor utilizar esse tipo de expressão do que não responder, né? Tá bom? Beleza? A professora Beatriz vai separar o material e a gente disponibiliza ela para vocês depois, tá bom? Naquele particular, no grupo? Tá. E quanto à postura? Eu sei que bom, remoto isso não dá para avaliar. isso eu ia falar, tá? Vamos lá. Quando não é a sua banca oficial, mas quando você for para a sua banca oficial, eu vou te pontuar algumas coisas que às vezes as pessoas vão falar, nossa, que besteira. Primeira coisa, você vai ter que jogar esse cabelo para trás para a gente ver sua cara nitidamente. Tipo, aqui, ó, tá? Isso é uma questão tipo de prova que não é que é uma questão postural meio detalhista, mas que acaba pesando ali, sabe? Tipo, se você vir de cabelo jogado na cara, tipo de coisa assim, é meio besta, mas é relevante, tá? A forma que você respondeu, acho que você foi de forma adequada. Algumas perguntas você meio que não sabia e ficava meio assim, mas no mais você respondeu muito bem, tá? Claro, o que você não sabia, você tem que tentar desenrolar mesmo, né? Não tem muito o que falar. E no geral da postura, é isso. A gente vai alinhar alguns outros pontos que eu prefiro não falar aqui para não acabar expondo, isso que vai para o YouTube e tal, sabe? Mas daí, durante as nossas arguições, a gente vai pôr a questão de postura mesmo, sabe? Pessoa está aquela postura mais reta, falar para fora, sabe? Alguns pontos que são relevantes e a gente acaba não falando assim diretamente, tipo, durante a banca, a gente sempre deixa isso para falar depois da banca, alguns pontos, né? Tipo, aquele para não ser aquele negócio que todos os alunos podem assistir, né? Aqueles pontos mais pessoais, mais personalíssimos, a gente joga, tipo, beleza, pessoal, muito obrigado, a gente encerra a transmissão. E aí, no final, a gente sempre fica ali mais um pouquinho para falar, olha, tem mais esse ponto aqui que é fundamental, tá? E aí, esses pontos, sim, a gente acaba falando depois, tá? Beleza? Mas, no mais, a postura não tem muito o que fugir. É a postura reta, forma de falar bem para frente, né? O cabelo não é que precisa amarrar nada, não, assim, é só deixar ele para trás mesmo, é uma coisinha besta. A forma de responder, acho que você está respondendo legal, você está indo bem, você teve um bom desempenho, né? É que as perguntas vieram difíceis. O que a gente faz? A gente não é que, todos os bancos são difíceis? Não, né? Não, muito pelo contrário. Só que a gente gosta de a nossa régua ela é sempre um pouco mais alta, né? Isso aí visa o quê? O aluno chega lá preparado. Ele vai chegar lá com algumas perguntas e falar, nossa, isso aqui eu estudei tanto que eu vou responder assim facinho. Então, a gente quer deixar você preparado para isso, tá bom? Sem problema, não, mas é isso mesmo. É isso mesmo, gente. Então tá, eu só não vou poder conseguir, não Travo. conseguirei já. Bom,
Ah, Oi. tudo bem, então. Boa viagem. Vai com Deus. Não sei se foi isso que eu falou Não, exatamente. eu tô na empresa. Tô na empresa Ah, aqui. tá, não. Eu entendi, não Criei uma... consigo, vou conseguir ficar porque eu vou viajar. Travou um Não, pouco ali no meio, ali. Mas sem tá, problemas, tá? Não tá. tem Mas eu problema, fico não. na guarda do material depois, tá bom? Beleza, Professora então. Beatriz, vou mandar no grupo lá, tá? Por gentileza. Gente, obrigada, viu? A gente Fechado. agradece, Obrigada, até é. mais. Valeu. E Tchau, tchau. a próxima pessoa a ser arguida aqui agora vai ser a Tamara. A Tamara, que foi fruto de uma desistência de um aluno, e ela aí vai ser hoje, foi aí a pessoa escolhida para ser arguida. Tá preparada aí, Tamara? Eu quero ouvir sua voz aí para ver se tá tudo certo. Fala aí alguma coisa e a gente já começa. Oi, tá certinho? Tá certinho, sim. Tá certinho? Então, beleza, Olha, pode ir. se desculpa qualquer coisa, porque eu nunca treinei assim tão formal, treinei sozinha. Mas é isso aí Eu tô mesmo. há 2 A semanas, ideia é eu assim. tô há 2 Na verdade, semanas estudando. a gente não espera que os alunos cheguem treinados, né? Um ponto que até seria legal explicar para vocês é o seguinte, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas vocês vão falar o que tem que estudar antes. Cara, na prova oral você não sabe se vai cair disciplina do começo ou do final, sabe? A gente pressupõe que você já estudou para a prova objetiva, que você tem pelo menos no mínimo a mínima da bagagem, né? O mínimo da bagagem. E como a gente vai fazer esses treinos, a gente vai passando assim, pessoal, vamos estudar mais isso, vamos estudar mais aquilo. E com o decorrer das bancas, com o decorrer dos acontecimentos das bancas, vocês vão perceber que algumas perguntas começam a se repetir, e aí a gente começa a falar, focar ali, sabe? Tá? Então não se preocupem em chegar preparado, estudar antes, porque se você chegar aqui sem estudar nada e ainda for conseguir bem, aí é sensacional. Mas se você não estudou e foi mal, acontece também. Se você estudou e foi mal, também acontece de tudo, tá? O que importa é participar e soltar a voz, beleza? Então, a partir de agora, eu sou seu examinador. Boa tarde, Tamara, tudo bem? Boa tarde, excelência. Tamara, nós iremos dar início à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa. Sim. Preste atenção na seguinte frase. Você pode dizer onde ou você pode dizer aonde fica a delegacia? Excelência, nessa frase a gente utiliza onde, Por quê? porque o onde significa local físico, parado. Aonde quer dizer movimento, né? Aonde eu vou, aonde eu estou indo. Okay. Preste atenção na seguinte frase. Mas enlouqueceria se moverem todos os meus amigos. Classifique morfologicamente a palavra amigos. Pode repetir a frase? Excelência. Mas enlouqueceria se moverem todos os meus amigos. Predicativo verbal? Predicado verbal? Essa é a sua resposta, candidato, sem certeza? Não. Não tem certeza? Repete a frase, por gentileza, só mais uma vez, para ter certeza. Mas enlouqueceria se moverem todos os meus amigos. Amigos, eu colocaria substantivo, eu coloco substantivo como classificação. Agora, a análise sintática, eu não estou. É a classificação morfológica da palavra amigos. Amigos é substantivo. Sim. Ok. O que são os verbos abundantes? Excelência, não me recordo. Candidato. Agora para a disciplina de Direito. Com relação à nova lei 14.811 de 2024, a lei dos crimes de bullying e cyberbullying, qual é a pena prevista para o crime de intimidação sistemática? Excelência, a pena é de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos de detenção.
República é um regime de governo? Não. Regime de governo é democracia. O que é república? República é uma forma de governo. Quando o homicídio é considerado um crime hediondo? Ele não é considerado quando é homicídio simples. Ele é Quando considerado ele é considerado? quando ele é excluído dessa classificação de ser homicídio simples. Quando ele é qualificado. Todas as modalidades de homicídio qualificado. Eu posso dizer que é homicídio qualificado como meio torpe, fútil, com as condições de sexo feminino, contra crianças menores de 14 anos. Ok. Já tendo agora para a disciplina de criminologia, o que é a teoria da anomia estrutural funcionalista? Excelência, a teoria da anomia, que é uma teoria do consenso, que foi descrita por Albert Cohen, que fala que o criminoso ele não tem a finalidade ou a causa de cometer o delito. O criminoso ele não respeita as regras das leis impostas, é um estado de não existência de lei. Existem as leis, mas o criminoso, o agente que comete as infrações, ele não respeita as leis do Estado, ele ignora as leis do Estado. É uma crise entre o respeito da lei e a lei que o Estado impõe aos cidadãos. Quais são os modos de adaptação que essa teoria nos diz? Poderia explicar melhor? O que leva ao criminoso a delinquir, talvez? Eu entendo que a anomia no estado atual, né, na sociedade atual, qualquer país, acontece pela cultura social da sociedade, e não respeitar as leis, a falta de educação acadêmica, a desigualdade social. Acredito que sejam esses números. É o que eu tenho ponderado, são essas características. O que é a teoria do consenso? A teoria do consenso, contrária à teoria do conflito, ela acredita que cada escola tem uma explicação para o crime. O criminoso e para a vítima, né? Cada escola tem, e ela não coloca a culpa em um objeto só, ele estuda mais, cada escola estuda profundamente. Vou retificar minha resposta, Excelência. Por favor. A teoria do consenso, contrária à teoria do conflito, né? Cada escola ela estuda o criminoso, estuda as causas do crime, e é subdividida entre anomia, subcultura delinquente, associação especial e escola de Chicago. Cite um exemplo de prevenção primária.
prevenção primária seria a prevenção educacional nas escolas, porque a prevenção primária ela é feita para toda a sociedade. Então, na escola, a educação religiosa, a família, né, a base familiar, amigos, ciclos de amizades, todos esses são tipos de prevenção que formam o caráter do indivíduo. Ok, candidata. Muito obrigado e boa sorte. Obrigada, excelência. Vamos lá, Tamara. Bom, inicialmente, eu acho que você respondeu muito bem, tá? Vamos lá. E você teria sido aprovada. Vamos eu ver aqui. Eu, assim, essa da pena eu chutei. Vamos lá. Obviamente, eu quase dei uma risada aqui quando você chutou. Eu dei uma segurada aqui. Assim, tanto, né? De detenção, né? Cuidado, né? Tá. Bom, mas vamos lá. Assim, ó, alguns pontos com relação à postura. Eu acho que você pensa, evitar devagar, assim, falar em voz alta, pensar em voz alta, tem que cuidar com isso, tá? Para não refletir isso nas suas respostas e acaba ficando confuso o que você está querendo dizer. Então, eu fui anotando cada ponto, assim, certinho, sabe? Então, senão a gente acaba perdendo. Então, o ideal, às vezes, segura um pouquinho para responder e responde, sabe? De forma contínua, beleza? Outra coisa, visão, né? Parecia que estava olhando para baixo, assim, sabe? Tipo, enfim, a gente tem que cuidar bastante com isso, tá? Agora, com relação às suas respostas, né? Vamos lá. A primeira pergunta, português, né? Bem fácil. Você pegou a banca mais fácil, pelo jeito aqui. Dei sorte. Deu sorte, né? No caso ali, você pode dizer onde fica a delegacia, né? Onde ele é um relativo locativo, ele está dizendo para retomar, substituir um termo ali que tem uma referência a algum lugar, tá? E o aonde, aí seria já quando houver um verbo, um nome ali que requer uma preposição a, né? Ele quer dizer para onde, né? Dá uma ideia de movimento mesmo, tá? E meio enlouqueceria se mover em todos os meus amigos. Bom, essa aí você meio que confundiu tudo ali, né? E você não, parece que você não prestou atenção em qual era a pergunta, né? E aí você começou a inventar ali, eu tirei uma colher de chá e perguntei se tinha certeza. Você voltou, classificação de amigos. Simplicíssima essa pergunta, né? Substantivo, dava para você fazer ela de forma mais completa um pouquinho, tá? Vai falar, ele é um substantivo masculino no plural, né? Tá, beleza? Então você perderia alguns pontinhos aqui, mas você ganharia, você não seria eliminado porque você teria respondido corretamente. Verbos abundantes. Que porra é essa? Verbos abundantes, né? Que é isso, gente do céu? Nunca ouvi falar. Só que eles têm duplo particípio, né? Vamos pensar assim, aceitar. Tem o aceitado e tem o aceito, né? O acender, eu tinha acendido ou eu tinha aceso, tá? Anexar, eu tinha anexado ou eu tinha anexo. Ele tem ali, então ele é um verbo abundante. Então ele tem mais de uma forma, tá? Em dois particípios. São os verbos abundantes. Tá bom? Direito. Pena prevista para o crime de intimidação sistemática. Intimidação sistemática é praticamente o bullying, né? É o bullying mesmo ali, né? Qual que é a pena para o bullying? A pena para o bullying, conforme a lei, ele vai ser de multa, tá? Pena de multa. Desde que não constitua algum crime mais grave, tá? Então, tem que dar uma olhadinha na lei ali para ver o que ele vai constituir algum crime mais grave, tá bom? Vamos lá. República é um regime de governo? Sempre quando vier uma pergunta assim, não espere perguntar o que, então o que é, né? Responda, não. República é uma forma de governo. No caso, a democracia, sim, é um regime de governo, né? E aí, se você quiser complementar e trazer mais conhecimento, se você perceber, por exemplo, assim, é a sua segunda pergunta, a primeira você não soube responder, a segunda você tem que vir com tudo. Você tem que responder até mais do que eu pergunto. Não a mais, né? Não para extrapolar, mas
tá ali, fala da república, né, que elas contrapõem a monarquia, e aí a democracia elas contrapõem a regimes autoritários, né, e sabe, tipo, e aí você pode falar um pouquinho mais, você pode falar também sobre a relação, né, de quem governa, por exemplo, na monarquia, né, ali o sistema de governo da monarquia, a forma de governo, a monarquia, o sistema de governo da monarquia seria, daí tem ali o parlamentarismo, as formas de Estado unitário, o regime de governo totalitarismo, a forma de governo república, daí temos o sistema de governo de uma república, que seria o presidencialismo, ele é composto ali por uma confederação, uma federação, o regime de governo, nesse caso aí, já com a democracia. Ou seja, já que você não soube responder a primeira, você traz conteúdo a mais na segunda. Embora essa segunda pergunta tenha sido muito simples, né? Você pode dar aquela enroladinha a mais. Se o examinador estiver satisfeito, ele vai falar, ele vai te interromper e falar assim, não, eu estou satisfeito, candidato, tá bom? Então não se preocupe em querer trazer contextos, mas eu vou falar muito, é melhor do que falar pouco e acabar não deixando a gente não falando, tá? Bom, com relação à anomia, tá? A gente tem dois tipos de anomia ali, praticamente, tá? A gente tem o Emile Durkheim, e a gente tem o Albert Cohen, né? Tá? A teoria adotada ali pela anomia estrutural funcionalista, ela é uma teoria que foi cunhada pelo Merton com apoio doutrinário de Durkheim, tá? O Merton ali, ele explica ali o comportamento desviado pode ser considerado no plano sociológico. A anomia surgiu mesmo com o início da sociologia, que eles perceberam assim, as pessoas começam a não conseguir alcançar alguns meios, elas conseguem, tipo, eu quero comprar uma casa, é bem, tipo, questão americana, assim mesmo, né? Nos Estados Unidos tem muito disso. Qual que é o sonho americano, né? Vou comprar uma casa, eu vou conseguir um carro, eu vou ter emprego, vou conseguir tudo aquilo lá. Aí, né, não conseguindo alcançar essas metas culturais, por quê? Porque as instituições, né, ou seria a estrutura funcionalista, a estrutura das instituições públicas, o governo não ajuda a gente com redução de impostos, não ajuda, eu estou falando isso aqui de uma forma para que vocês possam entender de forma, não aquela forma tipo, que está ali num material estudo, assim, sabe? Eu estou tentando explicar de uma forma meio que, fica fácil de entender assim. Então, o governo não está ajudando assim, a gente a conseguir isso, né? Não está dando aquela estrutura para a gente conquistar aquilo, e aí, com esse fracasso que as pessoas fazem, elas vão lá e começam, isso pode levar, né, por falta do meio institucional, pode levar à situação de anomia, né, o que é? Uma manifestação ali de a pessoa começar a ignorar ali algumas regras, ou começar a contornar. Então, o governo estipula que a gente tem que pagar imposto certinho. Então, eu vou contornar isso aqui, eu vou não pagar imposto, porque daí eu vou conseguir arrecadar mais, né? E aí eu vou contornar essa lei aqui do imposto e aí sim eu vou conseguir alcançar meus meios. Deu para entender? Legal? E aí quais são os modos de adaptação a isso, né? Tipo, o conformismo, ritualismo, a evasão, né? Ali, tipo, começa a evadir ali algumas coisas, tipo, algumas barreiras ali, no caso, tipo, vou contornar, vou trazer coisas do Paraguai para vender mais barato, sem pagar imposto, sabe? Então ela começa a contornar isso aí, isso é um estado de anomia. Tá? Aí começa a criar inovações ali para enganar a situação do governo. Então, a gente tem que sempre prestar atenção na pergunta, né? A teoria, essa pergunta é meio difícil, a teoria da anomia estrutural funcionalista. A estrutura está fragilizada. Beleza? A estrutura ali, as pessoas não estão mais acreditando naquilo, não estão mais querendo levar aquilo para frente e tal. Tá cansado desse governo que me cobra imposto, mas não me dá uma condição básica para financiar uma casa. Acho que ficou bem claro, né? Uhum. Então tá. Mas, de qualquer forma, eu considerei um ponto da sua resposta, porque você trouxe um conceito muito bom, você trouxe ali, só que não é uma ideia central, tá? O que é a teoria do consenso? Você foi muito vaga na sua resposta, tá? Eu te dei metade do seu ponto, mas você deu muito vaga. Ela estuda o criminoso, crime. Toda teoria estuda isso, é criminologia, né? O que a criminologia estuda, né? Crime, criminoso, a sociedade, ou a vítima, ela estuda um monte de coisa ali que você colocou na sua resposta, né? Mas o que a gente tem que pensar? O consenso, assim, a sociedade está organizada numa coesão, né?
As teorias do consenso, elas entendem ali que os objetivos da sociedade, elas são atingidos quando há um funcionamento perfeito das instituições. Ela é praticamente ali o contrário da anomia, ele está no consenso. As pessoas continuam, convivem legal, elas estão compartilhando as metas comuns ali, elas concordam com as regras de convívio, né? E ali, nesse caso, os sistemas dependem da voluntariedade das pessoas e das instituições. Elas dividem os mesmos valores, mas para isso a gente tem que ter um consenso. Nós temos que viver em consenso. A própria palavra ajuda a gente a responder muitas perguntas, né, em criminologia, tá? E aí, você me deu... Eu ia te perguntar sobre alguns exemplos, aí você falou, Escola de Chicago, anomia, né, que a anomia estaria fugindo disso, a subcultura delinquente, associação diferencial, tá? Beleza? Mas faltou falar ali um pouco mais sobre a teoria do consenso, né? A sociedade, toda a sociedade, ela é composta pelo quê? Por alguns elementos, eles são integrados, eles são funcionais, eles são estáveis, e eles se baseiam no consenso entre seus integrantes. Você tem que passar por algumas palavras-chave para poder chegar no resultado adequado e ganhar a pontuação completa. Você não passou pelas palavras-chave, por isso recebeu metade da nota, tudo bem? Ok, tá bom. Vamos lá. Exemplo de prevenção primária, esse aí foi só para, né? Foi só para ganhar mesmo a questão, beleza? Olha só, Tamara, eu vou calcular uma pontuação adequada aqui para você, porque você trouxe as respostas e você teria sido aprovada, tá? Embora você não tivesse sido aprovada com nota 100, você teria sido aprovada aqui, na minha concepção, com 65 pontos, tá? No todo. Por quê? Você tirou metade ali de cada nota de criminologia, tá? Você ganhou a questão da prevenção primária. Prevenção primária, eu acho que... alguém tem dúvida aí sobre o que é a prevenção primária e tal? Senão, eu posso explicar. Normalmente eu explico tudo, assim, né? Quando a pessoa foge muito, senão eu já falo, não tem muito o que falar, mas eu vou falar assim para vocês aqui, né? Para não ficar meio vago. A prevenção primária, né? É aquela que acontece antes de acontecer, né? Ou seja, educação, emprego, moradia, ali a gente consegue prevenir, ou seja, antes do delito acontecer, ou seja, são algumas medidas indiretas, né? Que é relacionado para toda a população, né? A gente consegue até fazer uma vinculação com os direitos humanos, porque ela dá algumas garantias sociais para efetivar essa prevenção, né? Por exemplo, a garantia do trabalho, moradia, tá? Ela vai atacar na raiz do problema, né? Com a segurança pública, ela vai ali, então a pessoa se sente mais segura, tá? Então, o que acontece? É o Estado ali, né? Atuando de forma mais célere, implantando seus direitos sociais de forma progressiva, universal. Ele atribui alguns fatores exógenos a essa etiologia delitiva. Beleza? Ou seja, garantia de educação, saúde, segurança pública, tá? Então, eu tinha pulado essa resposta aqui, mas eu resolvi trazer para vocês aqui para ficar mais... a gente zerar, tá bom? Então, vamos lá. No mais, Tamara, eu gostei das suas respostas, você soube contornar as situações, você soube, você não sabia 100% alguma coisa, mas você fez exatamente aquilo que a gente recomenda, né? Tentar ali chegar no tangenciar, falar o que sabe, e assim você trazer a sua resposta adequada, beleza? E é isso, professora, você quer complementar com alguma coisa? Léo, eu acho que não, viu? Eu acho que você já falou grande parte do que eu anotei para falar. Então parabéns. É isso, pessoal. Obrigada. Tamara, parabéns. Gente, é isso. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Faremos mais bancas para que todos os alunos que fizeram com a gente a reserva possam ter esse momento aí antes da gente iniciar as turmas, né? Lembrando que as nossas turmas, quando começarem, você vai ser arguido todas as semanas, e é muito legal assistir colegas, porque eu tenho certeza que os colegas que estão aqui assistindo, querendo ou não, eles pegam ali, eles observam como uma pessoa responde e tentam pegar aquela essência, né, de como não responder ou de como responder, né? É legal também você treinar e treinando e falando ali, tipo, essa pergunta aqui eu responderia certo, essa pergunta aqui eu responderia errado, né? Mas no mais, e vocês, pessoal, o que vocês acharam dessa banca simulada? O que vocês acharam? Muito difícil, muito fácil? Quais foram as primeiras impressões de vocês? Eu vou cancelar aqui,
cancelar, não. Eu vou parar de transmitir aqui a nossa live aqui, que tá transmitindo ao vivo. Tá transmitindo, mas não tá ao vivo lá no YouTube. Lá. Eu vou parar de transmitir aqui só pra gente parar de gravar e a gente bate mais um papinho aqui para vocês falarem o que vocês acharam mesmo, tá bom? E qualquer dúvida, a gente vai tirar algumas outras dúvidas para vocês, beleza? Então, para quem estava nos assistindo, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.